O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolher os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o ensinamento salvífico que Jesus nos dá no Evangelho de hoje é muito claro. Aqueles que amam Jesus acolhem em seus corações, acolhem em suas vidas os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, e os coloca em prática. A mensagem de Jesus é muito clara. Quem é que ama Jesus? Quem acolhe em seu coração os mandamentos de Jesus e os coloca em prática. Esta é a identidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Eles são moradas do Espírito Santo. Pelo dom deste Espírito que nós recebemos no batismo, os discípulos de Jesus, todos nós, nos tornamos moradas do Espírito, templos vivos, onde Deus habita. E desse templo, do templo dos nossos corações, em que Deus habita pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos dá a graça, nos dá as condições favoráveis para que no nosso dia a dia coloquemos em prática os mandamentos de Jesus, os ensinamentos salvíficos de Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, todos nós devemos nos colocar esta pergunta: eu amo Jesus? Eu amo Jesus? Aproveitemos esta oportunidade que a palavra de Deus nos dá para fazer um exame de consciência, olhando a nossa vida concreta, olhando os nossos relacionamentos com as pessoas, tendo presente a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida comunitária, a nossa vida social. Podemos nos perguntar: eu coloco em prática os mandamentos de Jesus? Ontem, quinto domingo de Páscoa, Jesus nos dava o novo mandamento do amor. Vocês se recordam? Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Na nossa vida concreta, irmãos e irmãs,
temos de fato amado Jesus? Temos colocado em prática o mandamento que Jesus nos dá a respeito do amor? A minha vida, a sua vida, a nossa vida é vivida a partir dos mandamentos de Jesus? As escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, o discernimento que eu faço daquilo que devo ou não devo fazer, diante também das dificuldades que enfrento na vida, em tudo isso, eu demonstro um sincero amor por Jesus? O que a Igreja de Cristo nos ensina em relação à verdade salvífica, a Igreja que é o corpo místico de Cristo e que, portanto, fala em nome do Senhor, o que ela nos ensina, a nossa mãe, a Santa Igreja, temos colocado em prática? De fato, irmãos e irmãs, aqueles que amam Jesus dão testemunho do seu senhorio. No seu dia a dia, os que amam Jesus dão testemunho que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que não há outro. Por mais difícil que seja uma determinada decisão que eu preciso tomar na minha vida, mesmo em situações de sofrimento, dor, frustração e desânimo, eu tomo decisões, eu faço discernimento para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, justamente porque desde quando fomos batizados, nós somos templos do Espírito de Deus. Deus habita em nosso coração e nos dá a graça para que verdadeiramente coloquemos em prática os ensinamentos salvíficos de Jesus. O refrão do Salmo responsorial desta liturgia da palavra é muito importante para nós que estamos aqui, para nós que participamos dessa celebração. O refrão do Salmo responsorial é muito importante, porque ele diz assim: não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. A glória que é devida a Deus. Nós não podemos nos deixar seduzir, nos deixar arrastar pela tentação do orgulho, da prepotência, da arrogância, e com isso, nos tornarmos ladrões da glória de Deus. O salmista é muito claro, é o Salmo 113, não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Eis o testemunho que foi dado por Paulo e Barnabé, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Eles foram pregar a boa nova de Jesus Cristo, eles foram evangelizar pessoas que estavam ali na cidade de Listra. E claro, evangelizando, eles curaram um paralítico. As pessoas daquela cidade ficaram maravilhadas. E porque eram pessoas que prestavam culto aos deuses gregos, imediatamente achavam que Paulo e Barnabé eram esses deuses que desceram do céu. Chamavam Barnabé de Júpiter e chamavam Paulo de Mercúrio.
e queriam oferecer a Paulo e a Barnabé sacrifícios. Minha gente, Paulo e Barnabé podiam ter aproveitado aquela oportunidade para benefício próprio, para ter fama, para ter um nome com prestígio, um nome importante. Estavam ali naquela cidade, mas porque eram homens segundo o Espírito de Deus, porque eram homens que faziam valer o seu compromisso batismal, porque eram homens que colocaram suas vidas a serviço do senhorio de Jesus, porque eram homens que pela ação do Espírito Santo buscavam colocar no dia a dia em prática os ensinamentos salvíficos de Jesus. Eles não aceitaram o culto daquelas pessoas, não aceitaram o sacrifício que aquelas pessoas queriam oferecer-lhes, de modo algum. E conseguiram convencer aquelas pessoas a desistir daquele ato de idolatria. Conseguiram convencer aquelas pessoas a rejeitar aquele ato de idolatria. Porque quem habitava os seus corações era o Espírito Santo e não o espírito do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Vamos repetir juntos? Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. De novo, não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Irmãos e irmãs, nós estamos no tempo pascal, caminhando para celebrar no encerramento do tempo pascal a solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus, que já habita os nossos corações desde quando fomos batizados, só o Espírito Santo de Deus nos dá essa graça de amarmos concretamente Jesus e no seu amor, no amor a Jesus, de colocarmos no nosso dia a dia em prática os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são um fardo para aqueles que amam Jesus. Os mandamentos de Deus não são um peso para aqueles que amam Jesus. Pelo contrário, buscam com a sua vida dar testemunho do senhorio de Jesus, rejeitando inclusive toda a tentação de orgulho, prepotência e arrogância. Peçamos ao Espírito Santo nessa noite, que Ele venha em socorro às nossas fraquezas, que Ele derrame em nossos corações o amor de Deus, para que com este dom possamos demonstrar no nosso dia a dia um verdadeiro e sincero amor por Jesus. É a graça que nós vos pedimos nesta noite, Senhor. Renovai no coração de todos esses meus irmãos e irmãs, presentes nessa igreja e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, renovai o dom do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos capacita para que sejamos homens e mulheres segundo o vosso coração, Senhor. Só o Espírito Santo nos capacita para proclamar que Jesus é o Senhor. Sim, só o Espírito Santo nos dá essa graça para vivermos no nosso dia a dia os vossos mandamentos, Senhor. Por isso, dai-nos o Espírito Santo. Vai pedindo, meu irmão. Vai pedindo, meu irmão, o Espírito Santo. Que ele seja renovado em seu coração. Que ele seja renovado em sua vida. De modo que você seja templo vivo. De modo que você e eu sejamos moradas do Espírito Santo. E nos deixemos conduzir. E nos deixemos inspirar pelo Espírito Santo.
para que as nossas decisões sejam tomadas segundo a vontade de Deus, para que as nossas decisões sejam realizadas segundo o querer de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde com o vosso poder, com o vosso amor, vinde com o vosso fogo abrasador, queimai dos nossos corações toda sujeira de mal, toda sujeira de orgulho, porque nós vivemos, Senhor, para vos louvar, para vos glorificar. Não queremos ser ladrões da vossa glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Sim, é dessa forma que nós queremos viver, glorificando-vos, Senhor, adorando-vos, Senhor, amando-vos sobre todas as coisas. E por isso, dai-nos o Espírito Santo sem medida, Senhor. Dai-nos o Espírito Santo. Vai ficando de pé, vai levantando os seus braços. Abra o seu coração também para esta nova efusão do Espírito Santo. Que o Espírito venha em socorro às nossas fraquezas. Sim, que o Espírito Santo venha derramar em nossos corações o dom do amor do Senhor, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que não nos deixemos seduzir pelo pecado da idolatria, mas possamos com a nossa vida proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que possamos proclamar, vivendo no nosso dia a dia, os ensinamentos salvíficos de Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Sopra, Espírito Santo, vem nos consolar. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Levante os seus braços e peça, sopra. Sopra, Espírito Santo, vem nos consolar. Mais uma vez, peça, sopra, Espírito. Sopra,